Olá, meu nome é Maria Alice da Silva, sou professora de filosofia temporária na UFSC, sou professora de ética e filosofia política, essa é a área do meu doutorado. Minha tese de doutorado foi sobre direitos de todos os animais, humanos e não humanos, e eu não quero falar aqui sobre essa categoria de direitos, mas eu quero fazer uma discussão de uma ordem anterior ao que são direitos, que é uma fundamentação ética. Aí eu quero pensar junto com o ecofeminismo para pensar essa fundamentação de como nós nos relacionamos. Então eu quero aproveitar esse espaço da Semana do Meio Ambiente, agradecer o convite para a participação, agradecer a oportunidade de que ela aconteça, mesmo sendo de uma maneira virtual. E eu quero dividir com vocês, então, uma pequena partezinha que eu desenvolvi na tese, mas que eu tenho desenvolvido com outros trabalhos, né, nesse período pós-tese, que é o ecofeminismo. Para pensar o meio ambiente e uma ética, então, que dê conta de pensar as relações sociais complexas e as nossas relações, elas não se limitam só aos humanos e aos não humanos, né, animais. Ela também faz sentido para como nós nos relacionamos com a natureza. Então, a ideia é que a lógica de dominação que passa dentro dos sistemas, né, junto com os direitos, e que precisa ser quebrada, ela vem de uma fundamentação anterior, que são das nossas relações sociais. E as nossas relações, quando são de dominação, elas não são limitadas apenas à categoria de gênero, né? Então vai ser uma crítica feminista, né? De haver uma diferença entre os gêneros e um gênero possui poder sobre o outro, né? Então fala dessa realidade, dessa situação que precisa ser mudada. Então o foco é que o ecofeminismo não vai falar dessa ética interseccional, porque não passa só pela categoria de gênero, essa dominação, mas também por outras categorias, como o racismo, como o sexismo, como então o machismo que eu comecei dizendo, o especismo, no caso do ecofeminista, atrelado ao animalismo, e, sobretudo, a natureza. Na verdade, o começo do raciocínio começa com a nossa apropriação da natureza. A natureza como recurso, a natureza como um produto, né? E a maneira como a gente se apropria dela faz com que a nossa relação, né, humano-natureza, tenha a mesma lógica de dominação com todos os outros relacionamentos. Então, se a gente se apropria da natureza, a gente percebe que a natureza ela está apenas para nos servir, né? Essa maneira de servir, de dominação, de apropriação, é que a gente passa pelos nossos outros relacionamentos. Então, acho que é bastante interessante, sobretudo porque a gente começa a pensar uma ética um pouco mais complexa. Uma ética que não é atrelada só a princípios abstratos e regras do que nós devemos fazer, mas que pede que a gente pense como esse relacionamento se dá. E aí, com isso, como é uma ética mais complexa, uma ética contemporânea, que ela é pensada de maneira complementar com princípios, a gente acredita que também não há resultados e respostas atemporais. Elas precisam ser pensadas no coletivo, né? Elas precisam ser construídas juntas. Então, geralmente, as filósofas ecofeministas são filósofas da interseccionalidade, o que isso significa, que percebe que a realidade e as vivências das pessoas são diversas, dependendo da sua região geográfica, dependendo de onde essa pessoa foi criada, dependendo do gênero que ela se identifica, da classe social que ela pertence. No caso das animalistas também, dependendo da espécie que está, então se ela é um animal não humano, o tipo de dominação que ele vai sofrer é diferente, mas a gente precisa pensar que essa mesma dominação também se dá com a maneira que nós colonizamos o meio ambiente, como a gente se relaciona com a natureza, né? Então, toda essa vivência que nós temos da natureza como um recurso de manipulá-la, né, de transformá-la em
o agronegócio transformar, por exemplo, em um produto controlado, né? Que é possível ser cultivado o ano inteiro, né? Tudo isso faz com que a gente perca essa relação de entender o tempo da natureza, de entender o processo da natureza e de nos relacionarmos com ela de maneira cuidadosa. O que isso significa? Não só o que nós precisamos, mas também o que ela precisa. Então, se a gente falar de uma agricultura, então, de um cuidado com a terra e um manejo que respeite o seu tempo, que respeite o clima, que respeite, né, a sua temporalidade do que tem para a terra dar, né, o descanso que ela precisa, tudo isso é pensado, então, de uma maneira não dominatória. Então, a ideia de pensar uma ética das relações faz com que a gente pense através de cuidado. Então, geralmente, as éticas ecofeministas, além de ser interseccionais, elas também são atreladas a uma ética do cuidado. Então, que faz uma crítica a pensar a ética só a partir de princípios, mas pensar também com empatia o que o outro precisa. Uma ética de princípios, como a ética kantiana, por exemplo, pensa muito na autonomia, na independência, na agência. Enquanto uma ética do cuidado sabe que é uma codependência, que a agência ela é sempre coletiva, nós dependemos e somos vulneráveis dos outros. Então, entender a nossa dependência com a natureza, a nossa dependência em nos relacionarmos com os outros animais e nos relacionarmos entre nós e percebermos as nossas vulnerabilidades, faz com que a gente coloque esses ismos de dominação, né, de maneira crítica e deixados de lado. Então, pensar uma nova relação, um mundo possível, sem a dominação e sem a manipulação, faz com que a gente também exclua todas essas maneiras de nos relacionarmos através de poderes que se apropriam, né, de algumas categorias de gênero, classe, raça, por exemplo. Então, pensar o ecofeminismo, eu acredito que ele é bem importante para quando a gente vai pensar, construir uma ética dentro de uma defesa do meio ambiente. Nem todas as ecofeministas conseguem defender direitos, né, à natureza. Eu penso que são discussões diferentes. Na minha tese, por exemplo, eu não defendo direito à natureza, direito ao meio ambiente. Acho que a categoria de direitos ela é dada a quem tem liberdade, aos animais sencientes, e não o sistema jurídico, o sistema político, ele não consegue trabalhar com essa categoria e com a potência que direitos têm, pensar direitos de maneira positiva, né? Como vai mudar a vida do agente, oferecer políticas públicas e tudo mais. Pensar direitos para além de uma ideia de não interferência, nesse sentido, eu acredito que a gente não precisa fazer uma discussão em defesa da natureza e do meio ambiente, mas fazendo uma discussão de uma ordem anterior, que é de uma fundamentação ética, de uma necessidade de nós pensarmos a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, e neste mundo tem natureza, humanos e não humanos. Entre os humanos, uma infinita diversidade que nós precisamos sempre estar disponíveis para entender o lugar do outro e entender o que o outro precisa para que então nós não dominamos, né? Não passamos a dominar alguém. Então, a mesma coisa precisa ser feita com a natureza. A ética do cuidado, ela consegue ter uma vertente ecofeminista bastante interessante. Então, eu convido vocês a lerem a dissertação de mestrado da Daniela Rosendo, que se transformou no livro Sensível ao Cuidado, mas está disponível no repositório da UFSC, porque é uma dissertação de mestrado. E agora a gente tem também esse livro Ecofeminismos, da editora APQ. A Daniela é uma das organizadoras, junto com Tânia, Fábio. E aí o título é, no plural, Ecofeminismos, porque não tem só um ecofeminismo dentro de uma teoria da ética do cuidado, e há, assim, uma diversidade e uma maneira própria de cada autor e de cada teórico de defender o ecofeminismo. Mas acho que o que eu falei, que é pensar a nossa relação de dominação com a natureza e pensar que isso está, então, atrelada também com as outras relações que nós possuímos,
humanas, por exemplo, e aí o ecofeminismo faz sentido, acho que é bastante interessante. Obrigada, fico à disposição para continuar esse diálogo em outras redes, em outros lugares.